Sejam todos bem-vindos às preleções do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Hoje nos coube falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de a fé que transporta montanhas. Estaremos falando sobre seus itens de 1 a 6, 8 e 9, e nossa fala se baseará na passagem de Jesus que consta em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 19. E também trataremos de Marcos, capítulo 11, de 12 a 14 e de 20 a 23. Antes de iniciarmos a preleção propriamente dita, nos convém que façamos uma oração inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, equipes espirituais, nos colocamos à disposição para que possamos entender profundamente o ensinamento do Mestre de Nazaré. Que esses ensinamentos calem fundo em nossa alma e possamos, a partir daí, colocar em prática, em nossa ação diária, todos esses ensinamentos, a fim de que dia chegará em que possamos, como dizia o apóstolo Tiago, mostre sua fé sem obras e eu mostrarei minhas obras pela fé. Se conosco, Senhor, nesses nossos bons encaminhamentos. Que assim seja. Antes que a gente passe ao texto propriamente dito, a respeito do poder da fé, lá em Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 19, a gente deve fazer algumas considerações iniciais. Tais como, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz lá Kardec que o meu reino não é deste mundo. Então, quando Jesus está a falar, ele está a falar de questões relacionadas ao mundo espiritual. Todas as suas relações são nesse sentido. Portanto, não devemos entender ao pé da letra aquilo que está escrito nas passagens do Mestre Jesus, não é mesmo? E também a gente verifica em todas as condições em que apresenta a palavra do Mestre, que ele combate firmemente o orgulho e o egoísmo, aqueles que corroem a alma e nos colocam muros para o nosso desenvolvimento espiritual. Também devemos dizer que a palavra fé, que vai ser tratado logo mais, não é? Ela tem como raiz a palavra fides, do latim fides, né? Que significa ser fiel. Então, para que se tenha fé, há necessidade que sejamos fiéis, ou seja, a gente consegue ou deve, né, estar seguindo aquilo que foi preconizado àquele a quem a gente denota a fé. E também dizer que fé é um pouco diferente de esperança. A fé é uma convicção, uma certeza de que algo existe, embora muitas vezes não possamos vê-lo, mas as suas anotações, as suas questões que a gente pode verificar pela racionalidade, convergem para que isso seja uma verdade suprema. E sendo assim, nós sejamos fiéis a este ao qual temos a convicção, a fé, e Jesus fala em fé inabalável, não é? Para que a gente caminhe nessa direção. E o caminho é o Evangelho do Mestre, que traz todas as condições para que possamos estar trilhando até o Pai maior. Voltando, então, a esperança já é uma consequência da fé. Aquele que tem uma fé inabelável, convicção em qualquer coisa, ele tem a esperança que tais e tais coisas aconteçam. Então, não devamos confundir fé com esperança. Dito isso, a gente pode entrar no texto ao qual o Mestre nos traz a mensagem sobre fé. Me permitam que eu o leia, para que a gente não pule nada, não fique nada nas entrelinhas, né? Vejamos o que está lá em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 19. Diz lá, e depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia, Senhor,
tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular, e lhe disseram: por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá. Ele há de passar e nada vos será impossível. Então, a gente nota nessa passagem a importância que Jesus dá para a fé. E veja que a pessoa que estava ali, possivelmente com uma obsessão, que eles tratam como demônio, como palavra da época, né? uma obsessão bem profunda, vamos chamar assim, eles não conseguiram libertar a pessoa desta situação. E Jesus disse que a causa principal disso era a fé. Mas diz mais: até quando estareis contigo? Ou seja, eu preciso fazer, vocês só têm condições de fazer. Podemos lembrar até quando Jesus diz: sois deuses, poderás fazer o que eu faço e ainda muito mais. Então ele dá o recado: busque a fé, busque a certeza, a convicção do Pai maior, e tudo lhe será dado em consequência. A gente pode lembrar Mateus capítulo 6, versículos 33, não é? Que diz lá: buscai as coisas do céu e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Né? Ele ainda diz que a geração é incrédula e perversa, ou seja, eles têm uma certeza como se fosse simplesmente uma casca de ovo, muito quebrantável. Então a primeira dificuldade, essa coisa, ela se desfaz, ela não se sustenta, porque seguramente não está estribada em questões de racionalidade também. Então, a gente precisa entender, mas o que é a fé? A fé é a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir o objetivo. E quando a gente tem uma fé desse tamanho, nessa situação, a gente não se abate pelos problemas do caminho. A gente cai, levanta, porque a meta está posta. E a gente constrói estruturas de pensamento capazes de atingir essa meta ao qual nos propusemos e temos fé que chegaremos. Então, a fé seria a meta e o caminho seriam os objetivos, as questões parciais que nós vamos ultrapassando. Obviamente, a fé nas questões materiais e mundanas também existe, mas elas dizem a respeito da nossa sobrevivência enquanto encarnados. E essa fé firme, forte, que transporta montanhas, não deverá se transformar em soberba. Porque a soberba é muito mais orgulho do que fé. A música já, não, porque eu sou um sujeito de fé, tenho fé, e ninguém mais presta, ninguém isso, ninguém aquele outro. Não. A fé, ela se submete. A fé, ela é humilde. A fé, ela é transparente. A fé tende a arrastar outros tantos para a fé. Porque sabe-se que tudo depende de Deus. Nós somos só criaturas, não somos criadores. A fé verdadeira, ela é calma, ela é paciente, é calma diante da luta, mostra sempre um sinal de força e de confiança. Já a violência misturada com a fé, na verdade é uma prova de fraqueza, falta de confiança em si mesmo
e até naquela chamada fé vacilante. Então, devemos guardar a presunção de que temos fé mais que todo mundo. Nossa conversa é entre nós e Deus, e mais ninguém. Tem uma coisa que está em nosso coração, é a nossa verdade. A fé, ela traz conosco uma força interior muito grande. E nessa circunstância, a gente consegue trazer para junto de nós as equipes espirituais, que nos acodem diante das dificuldades. Por isso, que Jesus disse que eles tiveram pouca fé diante daquele problema com o chamado jovem lunático. Eles não conseguiram, a partir da fé que tinham, né? E vejam que estavam junto com o mestre, né? Tinha um treinamento muito bom em relação a isso, né? Mas diante de um problema um pouco maior, foram vacilantes. Então, as equipes espirituais não conseguiram agir suficientemente para que se conseguisse a libertação, entre aspas, desse jovem. Por isso, quando a gente se propõe alguma coisa, que tenhamos fé e que sejamos fiéis aos ensinamentos. O que fazer, como fazer, quando fazer, para que a nossa meta seja atingida. Obviamente, juntado, falando da cura do jovem, né? Juntado às questões magnéticas de cada um de nós, não é? Com a fé, ela se potencializa e juntada às coisas do mundo espiritual que nos ocorre nesse instante, essa força fica quase que insuperável. E é disso que Jesus dizia. Então, não se tratou de um milagre, se tratou de fé, uma fé inquebrantável. Mas Jesus diz mais ainda, né? Que tenhamos fé, porque essa fé transporta montanhas. Obviamente, como dissemos no início da nossa fala, essas montanhas que Jesus está falando não é a montanha do mundo real. Obviamente, porque se tivesse várias pessoas com muita fé e a montanha não ficaria dançando para lá para cá e estaremos sujeitos à instabilidade do sistema material. Ele está a dizer das dificuldades que temos dentro de nossa alma. Está a dizer dos ódios, do egoísmo, do orgulho e até mesmo da falta de fé. Se conseguimos buscar esta fé de forma muito forte, então a gente consegue transportar todas as montanhas de nossa alma na busca da paz e da felicidade. É disso que Jesus trata. Então, a fé, essa convicção no Pai maior, na questão religiosa ao qual tratamos, não é? Ela tem que ser uma fé firme. E o Espiritismo traz esta fé firme a partir que ele busca na racionalidade os indícios da divindade. De onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, o que é Deus, o que é caridade. Enfim, buscando nas obras básicas do Espiritismo estes instrumentos de racionalidade, nos traz uma fé forte. E fé forte é aquela que subsiste às tempestades, quando o barco balança, quando tudo parece estar perdido, ainda assim a fé permanece. Porque a vida ela é única, a vida não se extingue. Então, diante desta fé, no amor e na bondade do Pai maior, nós conseguimos fazer qualquer coisa. Obviamente que esta fé, ela é colocada por Jesus, mas que nós tenhamos que praticá-la em nosso dia a dia, em nossas obras. Por isso que citei lá o apóstolo Tiago, quando ele diz, não é? Me mostre sua fé sem obras e eu lhe mostrarei minhas obras pela fé.
está a dizer que a ação nessa direção é quase que um treinamento para a alma, para que a gente possa atingir o objetivo de toda a criatura, que é a paz e a felicidade relativa. E o Espiritismo vem corroborando todas essas premissas ao trazer o Evangelho do Mestre Jesus e trocá-lo em miúdos, para que entendamos a palavra do Mestre agora, em nosso tempo, contemporaneamente. É disso que trata esta passagem, a fé que transporta montanhas. Mas, continuando, a gente ainda tem mais uma leitura a ser feita no capítulo 11 do Mestre Jesus, não é? Lá em Marcos, capítulo 11, 12 a 14, 20 a 23, que diz a respeito da figueira seca. Então, esta é a nossa próxima leitura, a fim de que também entendamos um pouquinho, porque, como dissemos lá, não é? No início da nossa fala, Jesus falava das coisas espirituais sempre, em qualquer oportunidade. E desta feita também não é diferente. Jesus trata a respeito, nessa passagem da figueira, não é? Ele trata a respeito de questões espirituais, porque é isso que importa para Jesus, não é? É esse combate às religiões que colocam coisas que não estão dentro da lei divina. Portanto, vamos ler a próxima passagem do Mestre Jesus. Então, passemos a leitura, me permitam que eu faça, não é? De Marcos 11, capítulo 11, versículos de 12 a 14, 20 a 23. Diz lá nessa parábola da figueira seca, vamos tratar como parábola, não é? E diz assim: E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. O que os discípulos ouviram. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhes disse: Tende fé em Deus, em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração. Mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Então, nesta passagem, né, primeiro a gente olhando o perfil psicológico do Mestre Jesus, se assim possamos dizer, não é? Ele entendia, obviamente, profundamente as coisas da natureza. Não era tempo de figo. Como é que ele ia achar figo lá? Ele sabia que não era possível isso, não é? Outra palavra muito forte, né? A figueira que tu amaldiçoaste. Por que Jesus amaldiçoaria alguma coisa da natureza que ela é, inclusive, irracional? Então, isso só tem sentido se a gente analisar pelo cunho espiritual. Jesus está a dizer que essa figueira, chamada figueira seca, é aquela que não tinha frutos, que são as várias ramificações das religiões, que pregam a palavra, mas não pregam o amor, não têm em seu bojo o amor, portanto, embora tenham sido criados e desenvolvidos para que dessem frutos a todos quanto se lhes acorrem, nada fornece. As pessoas chegam famintas para poder se alimentar da palavra, se alimentar do conhecimento, se alimentar da ação, e essas linhagens não apresentam nada. Então Jesus diz que ela estará seca o tempo todo, porque a verdade subsistirá sempre, independente de qualquer coisa. Então, cada ramo desta figueira, simbolicamente falando, vai secar, porque ela não se sustenta diante das evidências do mundo de nossa realidade.
Então, Jesus está dizendo nessa parábola a respeito das religiões, aqueles que têm a fala fácil, mas não agem na direção do bem, do amor, da convergência para com o Pai Celestial. É disso que trata. Então, sempre que a gente vai ler coisas desse tipo, vendo, inclusive, questões que vão contrariamente ao perfil amoroso do nosso querido Rabi, é porque ele não está falando das questões materiais. Ele fala, tende fé em Deus, em verdade vos assino que tudo que disser. Ou seja, está dizendo a respeito da fé. Tenha fé, a verdade subsistirá. Diria ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Tenha fé nisso. Construa a sua vida a partir das palavras do Mestre. E a meta, que é o nosso Pai Celestial, está muito próximo da gente. Que esta fé seja inabalável. Que esta fé seja o nosso pano de fundo para todas as nossas ações. E o Mestre Jesus sempre estará conosco, com certeza, levando-nos à busca desta felicidade, ao qual ele conseguiu, ao qual ele pôde buscar, porque também ele foi criado simples e ignorante como nós o fomos e conseguiu superar todas as dificuldades. E assim, se conosco, Senhor, nessa nossa empreitada de fé. E assim, encerrando a nossa preleção da noite, vamos trabalhar um pouco mais essa nossa fé, a partir das nossas vibrações, nossos bons pensamentos direcionados às pessoas que mais necessitam. Também é um jeito de praticar a caridade pregada e apregoada pelo Mestre de Nazaré, o Mestre Jesus. Portanto, relaxemos, fechemos os nossos olhos, caso assim o deseje. A gente fala para fechar os olhos, né? Porque a gente tem um mergulho dentro de nós mesmos e a concentração é mais fácil. Mas não necessariamente se achar que não deve também, não há problema nenhum. Mas nos liguemos ao mundo espiritual, às equipes espirituais, né? Aos nossos mentores espirituais, para que nossos pensamentos sejam colocados a favor daqueles que mais sofrem. Assim, podemos iniciar a vibração da noite, dizendo. E assim, colocando nossa fé de modo prático, podemos vibrar pelos que mais necessitam de amparo e acolhimento, sejam das condições morais ou físicas. Por isso, entremos em estado de oração, silenciemos nossa mente dizendo: Pai de amor e bondade, nos colocamos diante de Ti, Senhor, apresentando nossa fé em Suas leis e, para tanto, buscamos vibrar, distribuindo bons pensamentos para que atinjam todos os que mais necessitam e possam ajudá-los a recobrar a paz, seja das condições morais ou físicas. Vibremos então pelos que estão nos hospitais, padecendo de diversas enfermidades, que sejam amparados e, na medida dos desígnios divinos, sejam restabelecidos e reencontrem a paz e a saúde. Pelos que buscam um trabalho para que dignamente encontrem seu sustento, que sejam encaminhados em suas intenções e encontrem as portas abertas para a dignidade da ocupação e do trabalho. Pelos que choram e lamentam pelos entes queridos retornaram à pátria espiritual, que seus corações sejam alentados e mantenham a fé na continuidade da vida espiritual e a certeza do reencontro no tempo adequado. Vibremos agora pelos nossos lares, que se mantenham unidos e exercendo o bem, buscando a paz necessária para o desenvolvimento das relações que horas nos são propostas.
finalmente, por nós mesmos. Que diante das adversidades do caminho, Senhor, nos mantenhamos firmes em nossa fé e que através dela possamos distribuir sempre paz e sorrisos a todos que se nos acheguem. E assim, agradecemos a oportunidade de exercer a caridade da doação de energias, a certeza que aliviarão dores e consolarão corações. Que assim seja. Paz e luz